A paz do Senhor, meu querido, minha querida. Estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje, quinta-feira, falamos sobre família, tá? Eu sou Maicon Ramos. Eu sou Vanessa Ramos. E nós somos os Ramos. Hoje nós vamos abordar o tema Por que a família é tão especial para Deus? Nós temos aprendido que Deus se revela ao homem de várias maneiras, de várias formas. E uma delas é através da família, da figura da mãe, do pai, do filho. Então hoje nós vamos abordar esse tema, por que a família é tão especial para Deus. E também é interessante essa questão da figura, né? Porque na Bíblia, a própria Bíblia, ela é cheia de figuras de linguagem, né? Então, ou seja, como um Deus tão soberano vai se comunicar conosco. Então, para que a gente possa entendê-lo ou ter um pouco de entendimento, ele utiliza figuras de linguagem na própria Bíblia para falar conosco. Então, como Vanessa falou, utiliza a figura da mãe, do amor da mãe, que nesse caso aqui, eu vou utilizar uma colinha, em Isaías 49, verso 15, ele fala justamente para expressar o seu amor, ele utiliza a figura da mãe. Já em Mateus capítulo 7, verso 9 ao 11, ele expressa o desejo de nos dar o melhor através da figura de um pai. E também em Hebreus capítulo 12, verso 5 ao 7, ele explica a correção e a disciplina de Deus através do relacionamento entre pais e filhos. Então você percebe que a Bíblia ela está cheia dessas figuras para expressar como Deus realmente quer falar e se comunicar conosco. E aí que vem a grande questão, né? Por que a família é tão especial para Deus? É porque Deus utiliza da figura familiar para que a gente possa compreendê-lo. Entende? Por que a família é tão importante para Deus? Porque justamente o diabo utiliza, ele sabe disso. O nosso inimigo das nossas almas, ele sabe, ele entende isso. E é por isso que ele ataca tão fortemente, tão ferozmente a família. Para que a gente tenha uma compreensão errada de Deus, para que a gente não tenha uma base, né, familiar, para que a nossa base familiar seja desestruturada, para que nosso relacionamento com Deus também não tenha uma estrutura firme. Né? Então, se a gente não consegue se relacionar entre família, a gente acaba passando isso na nossa relação com Deus. Por isso, às vezes, nossa relação com Deus é tão frágil, tão fraca, porque a gente não tem essa compreensão, às vezes, muitas das vezes, do que é família, do que a família representa, né? Do que uma mãe representa numa família, do que um pai representa numa família. Aqui está falando sobre a correção aos filhos. Como é importante você saber corrigir na medida certa. Porque se você é um pai ou uma mãe muito autoritário, Deus vai enxergar, o seu filho vai enxergar um Deus muito autoritário também. Agora, se você é um pai ou uma mãe muito permissivo, seu filho vai reconhecer um Deus muito permissivo. E aí nós vamos estar invalidando o sacrifício de Jesus na cruz. Né? Então a gente tem que saber, tem que ter medida, tem que saber a medida certa. Por isso é tão importante, por isso quando você pensar em ter um filho, ou tiver um filho e formar uma família, quão importante é você saber o que você representa, qual o seu papel naquele ambiente, né? Porque você pode estar, que a Bíblia fala, ensina no caminho que deve andar, não é o caminho, é no processo. Então você pode estar fazendo seu filho enxergar um Deus que não é o Deus verdadeiro. Então, qual é o seu papel? O que você tem mostrado para o seu filho? O que o seu filho tem visto em você? Tem visto um Deus amoroso, um Deus zeloso, mas um Deus que requer obediência, um Deus que requer que a gente cumpra os mandamentos que está na sua palavra? Ou ele está vendo em você uma pessoa extremamente autoritária em que não pode nada, ou uma pessoa extremamente bondosa, zelosa, que pode fazer tudo e que é tudo permissivo e que Deus perdoa tudo. Deus perdoa, mas há um limite, há consequências. Então você tem que saber qual é o seu papel e o que você precisa fazer para que seu filho tenha um relacionamento com Deus.
né? Então é muito importante a figura de um pai e de uma mãe dentro de uma família, dentro de uma casa, dentro de um lar. Que você possa ser o espelho para o seu filho, que você possa ser o espelho para as futuras gerações que vão vir através de você. Que seu filho consiga, através do ambiente familiar que ele vive hoje, ele consiga reproduzir um ambiente familiar também saudável. Então essa é a importância, por isso que o inimigo ataca tanto a família hoje em dia, para que a gente não tenha um lar saudável, uma família saudável e não tenha uma comunhão com Deus, não tenha um relacionamento com Deus saudável, que a gente tenha um relacionamento com Deus frágil, né? Em que a gente não consiga estabelecer, não consiga estar firmado em Deus. Então agora a gente começa a entender por que o diabo ataca tanto as famílias. Porque ele sabe que ele, destruindo a família ou distorcendo a visão que nós temos de família, vai afetar diretamente a visão que nós temos de Deus. Olha só que interessante. Se ele conseguir, na sua família, destruir a sua família ou distorcer a visão sobre família, isso vai afetar diretamente a forma como você se relaciona com Deus. Isso, logicamente, os seus filhos também serão afetados, sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha, toda a família vai ser afetada. E aí, por isso que nós temos lares realmente que têm cristãos, mas que são cristãos frios, ou cristãos mornos, ou cristãos que não têm esse lado de paternidade com Deus tão forte. Por quê? Porque tem uma relação fria com seus pais, automaticamente vai ter uma relação fria com Deus. Então, assim, é de suma importância você saber disso, você ter essa informação nas suas mãos, para que você comece a enxergar família de outra forma. Então, a família é prioridade no coração de Deus. E olha só o que diz em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Esse texto, para mim, é um dos textos mais fortes que tem. Ou seja, não adianta nada você ser um ótimo pregador, né? Não adianta nada você ser um ótimo ministro, louvor, você ser um ótimo pastor, etc, etc. Mas se você não cuidar dos da sua família, você é pior do que um infiel. Então, ou seja, não negligencie a sua família. Quer ter suas orações atendidas? Então, priorize o que é prioridade para Deus. Aqui a gente tem uma frase ali que diz assim: valorize o que Deus valoriza. Né? Então, de suma importância a família, de suma importância para Deus. Né? No princípio, a Bíblia diz que no princípio Deus criou, quando Deus criou o céu e a terra, chama presente Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a Trindade, que é uma coisa só. E é a família, né? Isso representa a família. Então, valorize sua família, valorize seus pais, valorize seus filhos, né? E se você veio, por acaso, de um lar desestruturado, trabalhe para que você possa construir um lar estruturado. Se você tem alguns traumas, algumas coisas que fazem com que você percebe, que faz com que você não consiga ser o pai, a mãe ou um filho que é do coração de Deus, que Deus criou naquela perfeição para ser aquilo, então você trabalhe, estude, procure estudar para você se tornar uma mãe melhor, um pai melhor, um filho melhor, para que a sua casa tenha estrutura, para que a sua família consiga, a partir de você, ter um novo rumo, né? Que essas maldições que vêm acompanhando as nossas famílias sejam quebradas em você, que você e a sua família possam ter um futuro diferente, que seus filhos e seus netos, a sua descendência, possa ter uma família estruturada no Senhor, que esse ciclo possa se romper na sua vida hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, gente? Então a mensagem foi dada, espero que você tenha entendido. Então, valorize o que Deus valoriza. Então, valorize a sua família, realmente é de suma importância para que você tenha um relacionamento saudável com o seu Deus, tá bom?
Se você chegou até aqui, não é inscrito no canal, Se inscreva no canal, compartilhe os vídeos. Isso. Curta esse vídeo, né? Deixa o like, tá? E nos vemos na próxima quinta-feira falando sobre família, tá bom? Amém. Tchau, tchau. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Tchau.